Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live com muitas dicas e hoje com um tema especial de Páscoa. Sejam muito bem-vindos. Vai vendo aí pra mim quem tá me dando boa noite e da onde está falando. A Selvagem falou oi. Boa noite, oi. Liliane, boa noite. Boa noite. Olha, se tiver alunas minhas presentes, por favor, manda o aviãozinho, né, para todo mundo. Bora compartilhar essa live que vai ter bastante dica. A gente vai fazer trabalho com pincel, trabalho com bico, 2 bicos diferentes, tá? Então, bora compartilhar essa live aí. Vou dar mais uns 2 minutinhos pra gente começar, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho dos produtos que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos lá, ó. Nós vamos utilizar os soft gel da Fab. Todos os produtos que eu vou falar da Fab, todos eles são encontrados, tá? Na loja, tanto na loja física quanto no site deles, tá bom? Então fiquem tranquilos que todo esse bolo que a gente vai fazer, o chantilly que eu utilizo, da marca que eu utilizo, também tem lá. Às vezes pode acontecer de estar em falta ou no site ou na loja física, mas sempre tem um dos dois, tá bom? Fique tranquilo que vocês vão conseguir reproduzir esse bolo com os produtos da loja, tá bom? Ó, então aqui eu tenho o marrom e o verde folha, tá? O verde pode ser usado o verde normal, tá bom? Ou verde folha, aí fica a critério de vocês. E também, se não tiver o verde, tiver o azul e tiver o amarelo, dá pra fazer o marrom. Ou o marrom ou o verde, já tô misturando. Dá pra fazer o verde. O marrom vai ser só pra dar um fundo, porque a gente vai pintar com pozinho. Então, se você não tiver o marrom, você pode fazer um fundinho amarelo ou amarelo gema, que também vai dar certo, tá bom? Então, essas são as 2 cores de soft gel que a gente vai utilizar. Aqui na frente eu deixei os 2 pozinhos, tá? O pozinho marrom e o pozinho vermelho rubi. Marrom só tem um da Fab, o vermelho tem outros, tá? Então, é o rubi que a gente vai utilizar. O vermelho vai ser usado muito pouquinho, só para deixar a cor da madeira um pouquinho mais avermelhada, que eu gosto mais de fazer tronco com um pouquinho mais do vermelho, tá? Dá uma realçada na minha cor. Lembrando que o pozinho para decoração é sempre na superfície. Eu nunca vou utilizar ele misturando no chantilly, é sempre na superfície. E como é pó, eu também vou utilizar a solução alcoólica, tá? Tem bastante gente me perguntando nos meus vídeos. Eu posto vídeos diários, né, com dicas para vocês, com tutorial de alguns bolos diferentes. E tem bastante gente me perguntando o que eu misturo no pozinho. É a solução alcoólica da Fab. Pode ser qualquer solução alcoólica? Não. Tá? Lembrando que muitas vezes a gente faz bolo para criança e tem gente que tem costume de colocar, falam, né, que pode ser vodka, pode ser pinga, não pode, tá? Principalmente porque é para criança e fica o cheiro. E a solução alcoólica da Fab, ela tem um diferencial, ela diminui o entupimento das bombinhas, tá? Embora agora a Fab tenha uma bombinha própria, que é maravilhosa. Deixei a minha aqui, ó, desmontada, porque eu também estou tendo algumas perguntas sobre a bombinha. Ah, eu comprei, mas a minha não funciona, o que tá acontecendo? A borrachinha tá grande. Não é nada disso. 2 coisas principais para essa bombinha funcionar. E aí eu vou precisar da tua ajuda, Lécio, que eu esqueci. Na primeira gaveta tem um negócio chamado glicerina com uma tampinha preta. Pega pra mim, por favor. Essa bombinha, ela tem uma borrachinha, tá vendo aqui, ó, essa borrachinha?
ela não está larga, ela é desse jeitinho mesmo, tá? A sua bombinha vai vir com uma borrachinha assim, que aparentemente tá larga, tá bem aqui na pontinha, Léo. Aí, na beiradinha. Eu tenho certeza que tá aí. Tampa preta? É uma tampinha preta, ela é um potinho assim, ó. Redondinho, né? É. Não. Depois eu olho. Dentro da caixinha aí no fundo tem uma caixa. Olha aqui pra mim. No fundo, aqui desse lado tem uma caixinha, deve ter outra glicerina ali. Ó, a bombinha precisa ser lubrificada, tá? De preferência com a glicerina. Tem gente que põe óleo, tem gente que põe outras coisas, mas de preferência precisa ser a glicerina, tá bom? Se ele não achar agora, até o finalzinho eu vou lá buscar, tá? É isso. Outra coisa muito importante é que ela é toda rosqueada, tá vendo? Ó, aqui eu vou rosquear. Se no meio do meu processo, essa mesmo, se no meio do meu processo eu tô lá fazendo assim, ó, isso aqui meio que desrosqueia, ela vai perder a pressão e aí ela vai parar de soltar o líquido, tá bom? Ó, a minha glicerina tá até melequenta, porque toda hora eu uso. Cada lavada da minha bombinha eu preciso lubrificar novamente, tá? Se eu lavar a bombinha e não lubrificar, ela não vai funcionar. Então, como que eu vou lubrificar? Eu vou aproveitar que eu ainda não comecei o bolo e já vou mostrando pra vocês. Se precisar, no final eu mostro de novo. Eu lubrifico aqui, ó, aqui dentro, tá? Não precisa ser muito, principalmente se você vai pôr glitter, não precisa ser muito, porque senão começa a grudar no glitter, tá? E na borrachinha, ó, dá uma lambuzada na borrachinha, certo? Venho aqui, encaixo, verifico se minha borrachinha tá realmente encaixadinha certinha. Vou rosquear, ó. Certo? Pronto. Tá pronta para uso, tá? Tá vendo que não tá fazendo um barulhinho? Ó, é porque ela não tá rosqueada. Rosqueei, ela pega a pressão. Muda totalmente. Então, muitas vezes, o problema não é a bombinha, não é porque a bombinha veio com defeito, é porque não soube fazer a montagem dela correta, tá? Ela é muito prática, muito facinho de lavar, cada vez que você vai usar, dá pra você lavar, então não corre o risco de um bolo que é verde ficar com o marrom do bolo anterior, tá bom? Ela é muito facinho de utilizar. Então, depois eu vou mostrar direitinho de novo pra vocês, tá? Eu tenho aqui um bolo fake, um isopor, de 15 por 10, que é o meu bolo de 1,5 kg, tá bom? É o padrão do meu bolo de 1,5 kg com 2 camadas de recheio. Na live de hoje eu vou fazer, claro, o bolo fake, tá bom? Mas essa é a medida do meu bolo de 1,5 kg, tá bom? Faz favor pra mim, né? Pega meu chantilly ali, por favor. Tá na geladeira num pote verde. Eu utilizo o chantilly Amélia Supreme, tá? A Amélia tem 2 linhas de chantilly que vocês encontram aí na loja também. A Mix, né, o Chantimix, que é o mais antigo, que tem mais de 25 anos, esse mesmo, que tem mais de 25 anos. E o Supreme, que é uma linha nova, né, deles, que é uma linha profissional. Ele é mais
Não tá mais piscando. Agora deu uma estabilizada. Melhorou. Vamos lá. Acho que como ligaram, quando for assim, eu acho que eu vou ter que tirar... Se bem que eu tirei o som, né? Não era pra ter acontecido isso. Enfim. Aqui é o chantilly, então, que eu bati ontem, puro, tá? O Amélia Suprema eu não faço receita do estabilizado, com glacê real, com leite em pó. Não, eu faço ele puro, porque ele por si só já é muito estabilizado, tá bom? Ele é perfeito. Você jura? Dá pra ouvir aí? Não. Essa ideia também não. Paciência, né? A gente o meu ateliê é num condomínio. Então tem crianças nesse horário, pode ser que aconteça de ter criança aí gritando, tá bom? Então esse é o meu chantilly. O que eu vou fazer? Ó, eu vou hidratar esse chantilly, eu vou separar ele numa panelinha e vou hidratar ele. Eu gosto de hidratar com leite condensado. Porém, tem gente que hidrata com água gelada, com creme de leite, com o próprio líquido. Eu gosto de fazer com o leite condensado, tá? Para um bolo desse de 15 centímetros, sempre me perguntam, Flávia, qual a quantidade de chantilly para cobrir, né, um bolo de 15 centímetros? Essa minha panelinha tem 1,7 litros, ela é quase cheia, tá bom? Ó, quase cheia. Ele tá bem poroso, meu chantilly, ó. Tá até espedaçando. É normal. A Paty acabou de entrar, falou oi. Paty... Irmã. Ah, minha irmã. É que ele falou Paty, eu tenho Paty aluna, eu tenho Paty amiga e eu tenho Paty irmã. Oi, irmã, sua linda. Bruna também entrou. Oi, Bruno. Maravilhosa. Tudo bem, meus amores? Ó, vamos lá. Antes de colorir o meu chantilly, eu vou só dar uma mexida, porque só o fato de eu mexer ele um pouquinho, ele já vai ficar numa consistência diferente, tá? Numa consistência um pouco melhor. Ó, ele já tá um pouquinho melhor do que estava anteriormente, tá bom? Vou mexer. Põe pra mim lá dentro de novo, lá dentro da geladeira, esse aqui que sobrou. Agora sim, antes de hidratar, eu vou vir com a cor pra depois hidratar ele, tá bom? Então eu vou pôr um fundinho, não vou deixar muito escuro, porque eu vou fazer umas manchinhas nele de tronquinho com o pozinho, tá? Então eu só vou dar um fundinho marrom aqui, ó. Esse trem fica gostoso até com um bolo fake. Ah, então, sabe o que acontece? Eu tenho uma cliente não, uma aluna, né, que às vezes vem fazer alguns treinamentos comigo e ela faz treinamento no bolo fake, né? E aí o filho dela come todinho o chantilly do bolo fake. Então o bolo fake dela não pode ser com qualquer chantilly. Tem que ser com chantilly novinho, fresquinho e hidratado com leite condensado. Ele come todinho o chantilly. Ó, aqui na minha bisnaga tem leite condensado. Eu acho mais prático deixar aqui do que na caixinha, porque no final da caixinha fica espremendo, vira uma meleca só, tá? Então eu pus uma quantidade generosa aqui, ó, no meu chantilly e vou mexer. Força no braço, tá? Lembrando que esse chantilly não vai precisar ficar tão lisinho, por quê? Porque eu vou dar um efeito de tronquinho nele com um pincel. Então ele não precisa ficar tão lisinho, tá? Já já eu passo para vocês o endereço da loja física, tá? E o site é o nome da loja, então é mais fácil, tá bom? Mas o endereço já já eu passo para vocês, que eu vou ter que dar uma olhada na colinha, que eu não decorei ainda. Ó, tá bem hidratadinho, ó o pontinho de bico, tá? Poderia, se eu fosse deixar esse bolo bem lisinho, eu poderia hidratar até um pouco mais, mas não precisa, tá bom? Ó, deixa eu beber uma aguinha, que eu já tô ficando sem voz. A Paty falou assim, força na vida para não morrer de vontade. Não é? Exatamente. Ó,
Mexi bem. Vou encher um saquinho por enquanto, tá? Porque com um saquinho eu consigo cobrir todo o meu bolo. Eu costumo falar para as minhas alunas que o ideal no comecinho, quando vocês estão começando, né, na confeitaria, como vocês precisam de ter um pouquinho mais de cuidado, de depositar o chantilly e tudo mais, faz 2 saquinhos porque sua mão é muito quente e acaba derretendo o chantilly, tá bom? Eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei ainda. O meu arroba é santagourmet_doces. Eu vou pedir para o Alessio colocar aí o meu arroba. Então eu peço para que vocês, além de seguir a loja, além de seguir a Fab, né, o fã clube Fab, seguir também lá o meu perfil, tá bom? E para quem está procurando um curso presencial e totalmente prático, pode me chamar lá no direct, que eu sou professora de confeitaria e eu tenho 3 modalidades de curso, tá bom? Todos eles presenciais aqui em São Paulo. Ó, vou encher meu saquinho, tomando cuidado para não fazer meleca no saquinho, porque se você faz meleca, fica difícil para você poder depositar, tá bom? Perguntas? Por enquanto não. Então, tá bom, ó, vamos lá. Tem bastante gente me vendo? 32 pessoas. Ai, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, ó. Eu vou cortar o biquinho, vou pôr um pouco mais pra cá. Tá dando pra ver só esse pedaço aqui, ó? Vê aí, porque como eu não tô vendo, dá pra ver? Mais da metade do bolo. Aqui? É, se você for pra lá e dá esse pedacinho que você... Ah, tá. Aqui. Eu quero esse pedacinho. Porque eu quero mostrar como que faz pra depositar, ó. Cortei um dedinho. Pode ser também com o bico perlê, tá? Isso vai do costume de vocês. Eu já tô acostumada a fazer desse jeito. O Augusto tá mandando um monte de beijo. Um monte de beijo pra você também, meu amor. Fica até o final pra você ver que vai ser uma toca do coelho bem linda esse bolo. Ó, vamos lá. Eu vou apertar e girar a bailarina ao mesmo tempo. Então, eu aperto e giro ao mesmo tempo. A pressão não pode mudar, tá? A pressão tem que ser a mesma durante todo o percurso aí, ó. Aperta e gira. Aperta e gira ao mesmo tempo. Quanto melhor você depositar esse chantilly, como se fosse um trabalho de bico, mais bonito fica seu espatulado, mais fácil, menos buraco, menos preenchimento você vai precisar fazer, tá? Ó. Então você vai, toma cuidado para o seu chantilly não ficar solto, porque às vezes você tem tanto medo de pressionar e aí o chantilly acaba não grudando no bolo, tá? Que é um bolo fake, mas acaba não grudando no bolo, tá? Eu gosto sempre de ajeitar meu saquinho de confeitar, gira ele, ó, e ajeito. Vai dar para todo o meu bolo. Eu vou fazer alguns detalhes na parte de cima, então eu não vou colocar muito chantilly em cima. Isso também eu faço nos meus bolos verdadeiros, tá? Quando tem alguns detalhes de trabalho de bico, alguma coisa assim, eu costumo não pôr muito chantilly em cima, senão fica muito carregado de chantilly. Aqui tem um detalhe, ó. Tá vendo essa última camada? Você vai colocar o chantilly exatamente em cima desta última aqui. Então vamos lá, ó. Coloco em cima da última para depois vir na parte interior dele, tá? Na parte interna. Aqui, ó. Só um pouquinho, lembrando que eu vou fazer um trabalho de bico com o bico chuveirinho aqui, então eu não posso pôr muito chantilly. O restinho eu sempre coloco de volta na minha panelinha. Essa espátula vocês também encontram aí na loja, tanto na loja física como no site, tá bom? Essa aqui, ó, é uma espátula que ela tem uma angulação de 45 graus, tá? Ela facilita muito essa parte de cima. Ela tem, ó, o apoio do dedinho. Primeiro eu vou só ajeitar, não tô alisando. Só tô espalhando esse meu chantilly, ó.
espalha tudo. Depois que você espalha tudo, você vai colocar a panelinha bem pertinho de você, porque você vai usar a panelinha para limpar e o paninho. Então são 3 processos: alisa, limpa e limpa. Reloginho, tombou e girou. Embora eu vá fazer um trabalho de bico aqui em cima, eu gosto de ensinar esse processo para vocês, tá? Ó, deixar bem lisinho aqui a parte de cima, certo? Gira de novo e deixa bem lisinho. Tá bom o áudio, né? Não dá pra ver. Não? Tá sem fone. Ah, está sem fone. Não tem problema. Mas deve estar. Deve estar, ninguém reclamou ainda, tá ótimo. Vamos lá, ó. Agora é a parte de alisar, tá bom? Espátula lisa, na loja também tem vários modelos, tá bom? Tem de plástico, tem de inox. Eu gosto de utilizar essas de inox, tá bom? Mas aí vai do gosto de vocês. Dedinhos abertos, de lado, ó. E eu vou mostrar certinho a abertura pra vocês. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho. Ó, aqui é essa abertura durante todo o processo. Se eu abrir de... Abrir assim, isso. Se eu abrir demais essa espátula, se eu fizer isso aqui, eu vou arrancar chantilly. Se eu fechar demais, eu não vou alisar, vai ficar cheio de bolinha. Então, por isso que ele precisa ficar na angulação correta, tá? Que é 45 graus. Bracinho parado, e aí eu vou espatular e vou deixar ele niveladinho, tá? Enquanto eu não perceber que ele está nivelado, eu não paro de girar. Gira e pressiona ao mesmo tempo, ó. E eu tiro. O meu chantilly está lisinho, 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 tá? Ó, não sei se tá dando pra ver bem de pertinho. Lisinho, tá? Quando eu termino de espatular, eu consigo ver aonde está um pouco mais alto ou mais baixo do meu bolo. Esse é o momento que eu vou nivelar ele, certo? Ó, eu vou olhar e vou tirar, toma cuidado aqui para não cair, e vou tirar todos esses topinhos, tá bom? Vou começar da frente desta maneira. Então eu olho e passo, ó. Eu só tirei o que estava de excesso, tá bom? Mesma, limpa bem a espátula, nunca volta com ela suja, nivela. De novo. O povo tá quietinho hoje, né? Ninguém tem dúvida. Tá todo mundo prestando atenção. Tá todo mundo concentrado hoje. Ó, de novo, tira, ó. E aí eu vou nivelando. Sempre limpando a espátula. Não pode voltar a espátula suja nesse momento, tá? Eu sei que eu vou fazer um trabalho de pincel, que eu nem precisava estar me preocupando com essas quininhas, tá? Mas é legal para vocês entenderem e aprenderem certinho a angulação da espátula. Bom, a Paty falou que perguntou aí, mas eu perdi a pergunta dela aqui. Irmã, pergunta de novo, gata. O Alessio perdeu a pergunta. Eu tô sozinho aqui, tô saindo daqui pro WhatsApp, do WhatsApp pra cá. Pergunta de novo, irmã. Ó, topinho bem certinho, certo? Olha lá. Tranquilinho. Terminei o meu topinho. Agora eu vou utilizar um pincel de silicone que vocês também encontram na loja. Não precisa necessariamente ser esse de silicone. Pode ser aqueles das sardinhas brancas, que parece aqueles de pintar o cabelo. Pode ser esse também, tá? Mas eu utilizo aqui esse aqui. Eu gosto bastante dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento de baixo para cima, sem apertar, sem virar meu pincel assim, sem virar meu pincel assim. Ah, a pergunta.
Quero saber se pode mandar uma tortinha de abacaxi e um bolo indiano pra mim. Ai, irmão, cake indiano, né? Vem me visitar que eu faço os dois. Tanto a torta de abacaxi com doce de leite e coco e o cake indiano, tá bom? Eu prometo. A Duda toda hora me pede. Ó, eu vou fazer esse movimento, ó, de baixo pra cima. E aí vai ficar uma marcação. Tá vendo? Limpa o pincel, volta de novo. Limpa o pincel, volta de novo. É o mesmo processo do bolo do ursinho Pooh, que inclusive aquele bolo me surpreendeu. Ele tá com 7 milhões de visualizações. Ah, segundo meu marido, 8 já. 8 milhões de pessoas que visualizaram aquele bolo. Eu tô em choque. E aí eu vou propor para vocês um desafio. Por que vocês não reproduzem e me marcam? Ele é bem facinho de fazer, ó. A parte de baixo é igualzinha a essa, tá? Aí eu venho e subo, venho e subo, venho. Pode passar até umas 2 vezes, que não tem problema. E limpa, tá? Só não deixa muito sujo, porque senão ele carrega muito chantilly. Aqui abriu um buraquinho, eu tô tentando tampar, já tampei. E vai subindo, certo? Que é o efeito do tronquinho. Tudinho, ó, toda a minha volta. Aquele outro pincel que é das sardinhas brancas, ele deixa umas ranhurinhas maiores, tá bom? Mas fica tão bonito quanto. Agora, eu vou fazer os cortes do meu tronco, tá? Eu vou começar pelo do meio, porque aí eu faço as divisões todas iguais. Então, eu corto, ó, eu vou segurar a espátula desse jeitinho, em pé, e só subo, ó. E vou fazer o corte. Para que vai servir esse corte? Esse corte é a direção que eu vou pintar meu tronquinho. Então, a parte daqui da frente, onde tá esse risquinho, vai ficar mais forte. Então, em todos os risquinhos é onde vai ficar um pouquinho mais forte. É isso que vai me direcionar na hora de pintar. Então, por isso que também não pode ficar tão pertinho uma da outra, tá? É a mesma técnica do barril também, do vaso, é a mesma. A Kátia Lima falou, tô por aqui, amiga. Oi, gata, tudo bem, linda? Ó, corta. Esta live ficará salva. Eu vou tentar salvar nos 2 perfis, tá? Tanto no meu, quanto no da loja. Eu falo eu vou tentar, porque às vezes pode ter uma queda de energia na hora, uma queda da internet, tudo pode acontecer, né? Então, eu quero, igual a última que eu deixei salva, mas pode acontecer de não dar certo. Ó, prontinho. Cortei tudo. Com o palito, eu vou fazer algumas outras marcações de tronquinho, tá? Ó, só vou subir e cortar, ó. As ranhuras. Exatamente. As ranhuras, ó. Dá pra ver? Uhum. Então, tá. Aí, essa parte é uma parte mais artesanal. Hoje de manhã, minha irmã fez um comentário que eu já tinha até comentado com meu esposo essa semana, né? Ela falou assim, das bonecas de ráfia aos bolos perfeitos, né? Então eu devo muito a essa minha criatividade, a esse gostar de decorar bolo, a eu ter feito aulas de artesanato quando eu era pequena, né? Então eu fiz pintura em tecido, fiz pintura em vidro, fiz bichinhos de ráfia, de lã, fazia tricô, crochê. Então eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais. E decorar bolo pra mim é um artesanato, é um hobby, né? Tá? Ó, então eu já fiz a parte das ranhuras. Beleza? Alessio, faz só um favor pra mim. Põe esse chantilly na geladeira que tá muito calor e aí ele fica fora, ele vai ficar poroso e aí depois eu gosto de usar ele pra decorar meus bolos feitos.
certo? Feito isso, vou deixar ele aqui de lado. Só vou guardar aqui o chantilly. Eu vou fazer a pintura agora do meu tronquinho, tá? Ó, lembra que eu falei no comecinho que eu vou utilizar esses dois, o marrom e o vermelho. Dependendo do que eu vou fazer e eu quero um leve brilho, eu coloco um pouquinho de rosé gold, o dourado rosé, né? Que é o rosé gold. Posso também colocar o dourado, só o dourado, posso pôr o dourado antigo, enfim. Você pode pôr qualquer um desses da linha do dourado para dar um leve brilho. Aqui eu não vou colocar, tá? Eu quero só esses dois. Ó, eu vou mostrar como que é a corzinha dele. Ele já tem um leve brilho, ele é cintilante, tá bom? Tá dando pra ver, Lé? Uhum. E o vermelho rubi. O meu vermelho rubi já tá aberto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Igualzinho eu faço lá nos vídeos, ó. Eu vou colocar um pouco do marrom, um pouco bastante do marrom, tá? Eu uso essas espátulas que são bem práticas, que inclusive foi a Bruna, que eu não sei se ela tá aí ainda, que comprou pra mim na Shopee. Ó. A Sandra de Judice tá perguntando qual o seu Instagram. Eu já coloquei aqui nos comentários. @SantaGourmet_doces. Vai lá pra me seguir, tô esperando vocês, hein? @SantaGourmet_doces. Eu sou professora de confeitaria, tá bom? Especialista em bolos artísticos em chantilly. E aí eu vou pôr igual a gente fala do sal, é uma pitada de sal, ó. Só um tiquinho do vermelho, só pra dar um fundinho, tá bom? Se eu ver que não ficou a cor que eu gostei, eu posso alterar. Flávia, qual a quantidade de pó e de líquido? Não existe, né? Até o pessoal da FAB, quando dá o curso deles, inclusive tem lá na plataforma da Confete vários cursos, inclusive um que fala só de pós, né? Para decoração, pó e glitter, que eles explicam exatamente isso. Não existe uma proporção ideal. Existe um teste que você vai fazer e ver se a cor ficou do jeito que você queria, tá bom? É isso que existe só. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar uma quantidade aqui que eu acho que vai ser o suficiente, porque eu não vou deixar meu bolo pintado chapado, tá? Tem que ser uma coisa fininha para mexer ele. Não pode ficar muito grosso, mas também não pode ficar muito aguado, tá bom? Como eu acho que tá bem escurinho, eu acho que eu vou pôr mais um tiquinho. Se eu ver que faltar pó, eu ponho mais um pouquinho de pó, tá? Lembra que eu falei pra vocês, na hora da montagem tem que estar bem rosqueada, tá bom? Essa parte também precisa estar bem rosqueada. Só dou mais uma chacoalhadinha. Deixa eu tampar meu álcool para ele não evaporar. Deixa bem tampadinho aqui. Vamos lá, ó. Só, deixa eu fazer uma artezinha aqui, que isso vai facilitar a minha vida. Ó, eu tenho um restinho de chantilly aqui, na minha espátula. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve sujada na minha Cake Bird. Bastante gente me pergunta: Flávia, como que você limpa com facilidade a Cake Bird? Exatamente por conta disso, tá? Eu sujo a minha Cake Bird, ó. Mas assim, não é uma camada espessa, é uma sujada, tá? Bem de leve, ó. Vou até tirando pra não ficar muito. É uma sujada mesmo, tá bom? Sempre que eu começar um trabalho de pintura, eu nunca começo pintando a frente, porque se não ficar da cor que eu quero, não ficar do jeito que eu quero, tá atrás, tá? Então, ó, chacoalhei. Eu vou vir nessa ranhura de comprido, certeira nela, ó, e vou subindo, só em cima dela. Eu vou virar pra vocês poderem ver. Tá bem escurinho do jeito que eu queria, tá bom?
Aí eu vou na outra ranhura, ó. Exatamente em cima da ranhura. Viro em cima da ranhura. Aquele do ursinho Pooh, ele tá um pouquinho mais claro. O que eu coloquei? O dourado rosé, para dar aquela clareada, aquela iluminada, tá bom? Aqui eu queria escurinho mesmo. Ó, eu vou fazendo só direcionado. Vou subindo, certo? Tá vendo que o funcionamento dessa bombinha é perfeito, tá bom, ó? Terminei de fazer isso, eu gosto sempre de limpar o biquinho dela, porque costuma escorrer um pouquinho, tá? E agora eu vou vir de longe, porque eu tenho umas divisórias, e eu não quero essas divisórias. Eu quero meio que unir, mas deixar mostrando o clarinho do meio. Então eu venho de longe, ó. Bem de longe. Só pra dar uma esfumada aqui, ó, tá? Uma sombreada. Lembrando que o tronquinho nunca fica igual um do outro, tá? Às vezes você usa as mesmas cores, mas as proporções são um pouco diferentes, então nunca vai ficar exatamente igual. Sempre de longe, ó. Uma chacoalhadinha. Esse trabalho também daria para fazer com aerógrafo. Só que o aerógrafo, você vai precisar utilizar o corante líquido, que a Fabi também tem, tá? E não seria o pozinho. Ele já vem pronto, você só despeja o líquido lá dentro do aerógrafo e faz esse mesmo trabalho. Deixa eu só arrumar aqui meu patamar para parar de ficar fazendo barulho. É que eu sou muito alta, entendeu? Então eu tô em cima de um tablado para eu poder aparecer na live. Ó, meu paninho tá úmido. Outra dica muito importante na hora de limpar a Cake Bird, tá? Eu não posso ficar esfregando a Cake Bird. Vim aqui e já ficar fazendo isso. Não, é movimento preciso, ó. Passou, limpou. Tira, passa e limpa. Olha como tá ficando limpinha a minha Cake Bird. Tá dando pra ver? Tá ficando limpinha? Ó, é só passa uma vez. Muita gente fala, ai Flávia, não sai, fica impregnado. É porque você fica esfregando, tá? Eu não posso ficar esfregando. Eu tenho que passar e ser certeira. Primeiro eu tiro mais essa camadinha aqui, ó, da beirada, pra depois indo mais pra dentro, tá bom? Ó. Agora eu posso ir um pouquinho mais pra dentro. Mais um pouquinho. Sempre com o meu paninho com a parte limpa. Nunca com a parte suja, que senão vai impregnar. Aí pra finalizar eu pego um pano bem limpinho mesmo. Só um pouquinho úmido. E passo novamente toda a volta. Tá? Ó. Cake Bird suja acaba com o trabalho de vocês. Você faz um bolo lindo, maravilhoso, e aí você não limpou direitinho a Cake Bird, acaba com o trabalho. Aquela Cake Bird vai ficar gritando na foto. E aí a pessoa não entende que um bolo escuro é um pouco mais caro, porque você demora 2 minutos para pintar o bolo, mas você passa o resto da noite limpando a Cake Bird. Tá, ó. Agora que ela tá limpinha, eu venho só com o paninho finalizando, tá bom? Está limpinha a minha Cake Bird, ó. Perfeitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 2 trabalhos de bico. Como em cima eu quero um caminho, que eu vou fazer matinho com o bico chuveirinho, de um lado e do outro, eu vou demarcar onde vai ser esse meu caminho, tá? Eu vou demarcar e vou mostrar pra vocês.
Eu só marquei para eu não invadir com o meu bico chuveirinho, porque também depois eu vou jogar uma terrinha feita de biscoito. Ó, tá vendo? Eu só marquei aonde eu vou fazer com o meu bico chuveirinho. E aqui na frente, Alessia, eu preciso do topo só que vai na frente, do bumbumzinho. Só que eu não vou mostrar pra elas. Eu preciso pôr aqui pra eu demarcar onde eu vou fazer o trabalho de bico. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu não gosto de mostrar o topo antes de eu começar a pôr o topo. Deixa eu limpar a mão, peraí. Não vou sujar o bumbumzinho dele. Não vou mostrar. Eu vou mostrar só a demarcação pra vocês que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou marcar onde eu vou fazer a minha toquinha do coelho. Senão não vai caber ele. Pronto. Escolhi. Ó. Eu marquei aonde vai ser. Deixa só eu pintar um pouquinho, senão vai ficar muito aparente. E eu não quero, porque depois não vai ficar mostrando. Eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês que eu marquei aonde eu vou fazer a minha toquinha. Porque se eu não marcar, eu vou fazer aleatório e depois não cabe o topo, tá? Então precisa ser marcado. Tem algumas coisas que a gente às vezes tá fazendo o bolo na hora acaba não pensando, né? E aí, depois que já fez, não adianta, né? O topo tá lá, você vai ter que encaixar ele. Eu gosto sempre de fazer um projeto, ou na minha cabeça, ou num bolinho de isopor, de como vai ficar o meu topo, tá? Às vezes o Alessio já terminou de fazer o topo, eu falo, ai meu Deus, tá grande demais, ai meu Deus, tá pequeno demais. E aí ele acaba tendo que refazer, então por isso que é legal esse projeto, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu marquei aqui aonde eu vou fazer um trabalho de bico. Eu vou fazer uma cordinha marrom escura aqui e aqui em cima os meus matinhos. Eu vou pegar só o chantilly aqui marrom, peraí. Só pra Alessia precisar vir aqui atrás de novo. Ó, aquele restinho de chantilly, eu vou deixar ele bem escurinho, porque se eu deixar ele muito claro, vai destoar do meu tronquinho, tá? Então, ó, eu vou pôr bastante. Não vai desandar meu chantilly, pode ficar tranquilo. Principalmente porque o chantilly para trabalhar com bico, ele tem que estar bem molinho, tá? Ele tem que estar bem hidratadinho. Ó, eu quero bem escurinho, se não ficar, eu ponho mais uma quantidade. Ainda não está da cor que eu quero. Ó, ele tá um chocolate, eu quero ele mais escurinho, tá? Aí eu abro já direto para não ficar esguichando. Quando você quer uma cor escura, não fica colocando de pouquinho e mexendo, pouquinho e mexendo. Já coloca uma quantidade que você acha que vai ser suficiente e já mexe, tá? Não tem necessidade de você ficar colocando de pouquinho. Você já quer escuro, já vai na fé ali. Ó, ficou da cor que eu queria, tá? Bem escurinho, vai destacar ali no meu tronquinho, tá bom? Exatamente do jeitinho que eu queria. Eu vou usar o bico 22 da Wilton, que é o que eu uso para fazer roseta, que é o que eu uso para fazer cordinha, pitanga, tá bom? É o 22. Tá aqui, ó. 22 da Wilton. Os bicos vocês também encontram na loja, tá bom? Que até o final eu vou falar o endereço. Cadê minha tesoura? Você tá vendo daí, Alessia? Ah, tá aqui. Já achei. Ó. Vou cortar o biquinho. Tem gente que encaixa primeiro o bico, depois corta. Aí tanto faz, tá? Vira o saquinho. Toma cuidado que esse bico tem umas pontinhas e ele fura o saquinho. Encaixou, vou colocar. Eu não vou colocar muito, porque eu só vou fazer um detalhe da portinha aí, da toquinha do coelho.
tá? Ó. Sempre testo pra ver se tá do jeitinho que eu queria, tá? Ele tá bem definidinho o desenho, é isso que eu queria. Vamos lá. Lembrando que tá marcadinho aqui, eu vou de ladinho aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse a cordinha, tá? Então, eu dou uma voltinha e paro. Uma voltinha e paro. Ó, só pra vocês perceberem aqui, ó, o que eu tô fazendo. Uma voltinha e paro. É o mesmo que eu fiz no da Mônica, tá? É o mesmo que eu fiz naquele bolo da Mônica. É como se fosse uma cordinha, tá vendo? Se eu vou fazer esse trabalho e eu tenho um glitter no fundo, eu tenho que tirar o glitter, tá? Porque senão esse trabalho não fica grudado, ele cai no transporte. Então precisa tomar esse cuidado para ele ficar certinho. Pronto. Aqui vai um matinho, não vai aparecer esta finalização. Mas eu sou chata, vou limpar aqui, tá? Tem sujou um pouquinho a Cake Bird aqui. Pronto. Vai um matinho ali, ó. Então, aqui é a minha toquinha do coelho. Vai ter um personagem aí bem lindo, tá bom? Agora eu preciso só pegar o chantilly para fazer o verdinho, pra gente terminar e fazer esse matinho maravilhoso. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá? Eu não mordo. Ninguém tem pergunta hoje? Oi? É uma sala comportada. É uma sala comportada hoje. Eles são muito comportados. Deixa eu pegar aqui uma panelinha. Para fazer esse trabalho de bico do verdinho, o meu chantilly tem que estar mega hidratado. Senão fica parecendo um porco-espinho, tá? Então eu vou hidratar bastante esse meu chantilly aqui, ó. Vou colorir e hidratar bastante. Aqui. Eu gosto de deixar sempre guardado com tampa, porque senão resseca o chantilly, tá? Se você guardar ele aberto, ele resseca. Ó, vou colorir antes de hidratar. Eu quero um verdinho bem vivo dessa grama. Vou agregar a cor primeiro, para depois vir hidratando. Olha que verde maravilhoso, ó. É o verde folha da Fab. Esse trabalho que eu vou fazer com o bico chuveirinho, se você não tem o bico chuveirinho, você pode fazer com coco ralado, tá? Aí você tinge o coco ralado também com o soft gel e faz esse trabalho com o coco, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer com o bico chuveirinho para poder ensinar, né, na live. A Giovana Costa está perguntando se tem alguma turma aberta no seu curso. Eu tenho uma vaga para o dia 14, que vai ser em dupla, dia 14 agora. E se você quiser o VIP, aí a gente agenda conforme a sua agenda e a minha, tá? E é mais tranquilo. Ó, ele é assim mesmo, tá? Bem molinho para fazer o chuveirinho. Eu não gosto dele duro, porque eu gosto que ele dá essa caidinha, tá bom? A Beca Confeitaria Artesanal falou boa noite, chegou agora. Boa noite, Beca. Seja muito bem-vinda. Ó, vou cortar a pontinha e vou colocar o meu bico chuveirinho. O bico chuveirinho é o 234. Ele tem também o menor, mas eu gosto mais do efeito desse maior, tá? Eu sempre corto pequeno o buraquinho dele, ele é muito grandão e eu acabo cortando pequeno, ó, tá? É o grande esse.
Evita deixar ar, porque acaba com o trabalho. Aqui Pitel também falou boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bem molinho esse daqui. O segredo pro chuveirinho é esse. Luna Viana também, boa noite. Boa noite, olha, ele tá bem molinho, do jeitinho que eu queria. Deixa eu tirar daqui da frente, pra não me atrapalhar. Esse bico também tem um segredo. Ele tem que ser de fora para dentro, tá? Então, se eu vou ocupar esse espaço aqui, eu nunca vou começar aqui para vir para cá. Eu tenho que começar de fora para dentro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu começo, aperto e puxo, ó. Para ele dar uma caidinha aqui. Ó, ele meio que cai, tá bom? Aperta e puxa. Sempre puxando. E aí eu vou até o final. Lembrando que aqui no meio eu vou fazer um caminhozinho. Então eu paro, certo? Porque eu vou jogar uma areia. Tá faltando um pouquinho. Pronto. De novo, do mesmo jeito, só que do lado de cá. Toda beiradinha. Aperta, puxa. Ele tem que ficar meio caidinho mesmo, tá? Que é uma graminha, ó. Esse também é aquele do Monstros S.A., também é feito com esse mesmo bico, tá? A Beca tá perguntando qual a cor que você usou no bolo. No bolo eu usei o marrom de fundo e eu pintei com o pó para decoração marrom com uma pitadinha do vermelho, tá bom? Eu vou vir fazer mais um pouquinho aqui para os dois lados ficarem iguais. Ó, tá vendo? Era exatamente isso que eu queria de efeito, porque aqui, ó, vai terra. O que é essa minha terra? Peraí, deixa eu só fazer matinho aqui também. Tá parecendo meu cabelo. Tá parecendo seu cabelo! Vou fazer um pouquinho aqui também, ó. Careca aí. Fazer um matinho aqui também. Pra ficar bem bonitinho, que eu vou pôr uns cogumelos. Certo? Beleza. A minha terra eu fiz com bolacha, né, biscoito maisena. Maisena é marca, mas é biscoito maisena. De chocolate. Então ela ficou um pouquinho mais escura. Se você quer um efeito de areia do mar, você faz com a natural, ou de leite, ou de maisena mesmo. Essa eu fiz com a de chocolate. Então ela ficou um pouquinho mais escura, ó. Tá? Então eu bato no liquidificador, deixo ela virar essa terrinha que fica perfeitinho, tá bom? Aí eu venho com muito cuidado e vou colocar nesse meu caminho. Toma cuidado, porque cai. E eu vou pegar a espátula pequenininha para trazer pra... Ah, não, depois eu ponho. Vou pôr quase na beiradinha, depois eu venho com a espátula pequenininha para trazer para cá, senão ele vai ficar caindo. Tá? Ó, vai na pontinha e coloca. Na verdade, esse bolo, a princípio, foi de uma cliente minha que o pai dela gosta de... Tem uma plantação de cana e ele tem um caminhão que ele gosta muito, né? E aí eu fiz essa inspiração para esse bolo. Aí o pessoal da loja queria um tema de Páscoa, né? E aí a gente usou aquela inspiração para trazer para Páscoa. Então isso serve para vocês, né? Nem tudo é uma coisa pronta. A gente tira uma ideia daqui, que coloca ali e vai juntando, tá? Ó, eu tô fazendo um trabalho bem devagarzinho para não cair muita terrinha. Claro que um pouquinho cai, tá? Ó, mas eu tô fazendo devagar para poder não cair. E não soca muito a terra, porque a terra não é muito socadinha aqui, tá? Caiu um pouquinho aqui, eu vou limpar.
bem nessa parte. Vou usar uma espátula mais fininha, ó. E vou limpar aqui. Caiu. Eu acho que vai ter que tirar o fundinho do coelhinho. Você tira pra mim? Toca? É, da toca. Acho que só a última. Tem duas, não tem? Você tira pra mim? A parte de trabalho de bico de chantilly já está finalizada, tá? Mas o bolo tem um topo que dá aquele tchan, né? Aquela finalizada. Então, para quem é de São Paulo, da Zona Leste, meu esposo também faz topo de bolo, tá? Porque Deus é perfeito. E aí ele também me deu um marido perfeito, que abraçou as minhas loucuras. E hoje ele faz meus topos de bolo. Ele tem formação de professor de matemática e física. E hoje ele trabalha comigo com os topos. Eu vou mostrar para vocês aqui também, ó, que eu vou pôr umas borboletinhas de tecido. Depois, quem quiser saber das borboletinhas de tecido, pode me chamar lá no direct. Eu acho que vai caber assim. Pega o resto do topo. Vão se preparando aí, que eu vou terminar de pôr o topo. O pessoal que acompanha minhas lives já está acostumado. Que eu gosto de print, eu gosto que me marque, tá? Então, quem ainda não está seguindo Santa Gourmet _ Doces, vai lá e segue o Santa Gourmet _ Doces, tá bom? Tá me entregando aqui o topo. Esse topo, ele tá com palito de dente, porque é um bolinho fake, tá bom? Mas os topinhos não vão com palito de dente, eles vão tudo com aquele palitinho que é mexedor de drink, mexedor de café. A Cibele perguntou se essas borboletas são de tecido. São top demais essas borboletas. Ela dá assim, ó, um toque tchan pro topo do bolo, tá? Fica maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pronto. Ai, tá tão lindo. Estou tão feliz com o resultado. Se preparem aí para tirar o print. Preparem-se. Que isso aqui está lindo. Ai, gente, eu preciso mostrar isso aqui pra Gi. Eu tenho uma cliente que todo ano... Olha que chique! Rua Padre Julião. Vê se vocês voltam, vai ter que voltar. A loja é no centro de Leme, em São Paulo. Cidade de Leme. Tá? Vamos lá. Peraí que eu vou saber o nome da rua. Rua Padre Julião. O número é 1312, no centro de Leme. Essa é a rua da loja fixa, tá? Mas nem todo mundo tá pertinho aí. Pode fazer o pedido então pelo site, tá bom? Embaleme. Beleza? Já eu vou virar aqui. Embaleme Festas. Embaleme Festas. Olha lá. Ai, tá tão lindo. Pronto. Vou parar de enrolar vocês. Quer pôr ali atrás? Põe ali junto com o negocinho do... O quê? Isso aí, ele fica... Por ali? Isso, porque aí aparece Ai, ali. meu Deus, tomara que eu não caia, né? Jesus tem misericórdia. Não, põe atrás de você, põe lá no cantinho. No seu cantinho esquerdo aí. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Isso. Tá, peraí. Então vou ter que descer por aqui. Isso aí mesmo. Tá bom? Ó, aqui tá rolando o endereço, hein? Meu Deus do céu, seu nome pode cair daqui. Sangue de Jesus tem poder. Tá dando pra ver? Vamos lá. Eu vou secar meu rosto pra eu ficar bonita. Não tem nada aqui pra secar meu rosto. E vou virar meu... Ai, as borboletas. Peraí. Faltou as borboletas.
pôr só 2. Oh, que bonitinho. Lindo. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, o bolo é dela e ela tá falando que ficou linda, que ficou lindo. Gente, se eu não achar que ficou lindo, eu vou ter que desmanchar e fazer de novo, porque eu não vou entregar um bolo pro meu cliente que eu não tô achando que tá lindo. Então eu tenho que achar que ele está realmente lindo, maravilhoso. Posso virar? Tá bem no centro? Vire. Ai, que lindo! Vou ficar paradinha pra vocês fazerem. Não, põe um pouquinho mais pra cá. Aqui. Tá bem no centro? Tá aparecendo eu? Tá. Vou ficar quietinha pra vocês tirarem um print. Marido, o seu celular não tá aí? Você não vai printar coisa nenhuma. Tá linda. Foi? Todo mundo elogiando, lindo mesmo. Eu fico apaixonada. Eu amo, eu quero ficar olhando pro bolo, quero ficar tirando foto, enfim, eu amo. Né? Tem bolo que eu não quero nem entregar pro cliente. Eu falo assim, gente, tem vontade de colocar num vidrinho de palmito. Muitos corações subindo. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigada para a loja, né, que me convidou para fazer essa live para vocês, que venham muito mais lives, tá? Eu me dedico bastante, eu estudo bastante para trazer coisas diferentes. Eu não gosto de ficar trazendo mais do mesmo, então eu gosto sempre de trazer uma técnica diferente, uma coisa diferente para vocês. Coloca, se você quer uma técnica diferente, lá no meu direct, me manda. Fala, Flávia, na próxima live faz esse que eu tô com dúvida, ou faz aquele que eu tô com dúvida, algum trabalho de bico que vocês tenham dúvida, eu tento colocar no tema que foi solicitado para que eu faça a live, tá? Essa live amanhã vai subir também pro YouTube da FAB. Então vai ser a mesma live de hoje que vai subir pro YouTube, tá bom? Também quem não conseguiu assistir desde o comecinho pode vir aqui, né, no mesmo perfil, voltar lá e assistir desde o comecinho, tá bom? Eu tô sempre disponível para que vocês possam tirar dúvidas, me chamar, e quem quer fazer um curso presencial onde eu seguro na mão, vem ser minha aluna, me chama lá no direct ou no meu WhatsApp 96215-7937. 96215-7937, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite, ó, fui pontual, 8 horas. 8 muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês e a minha família que sempre está presente, muito obrigada também, amo vocês. Beijos. Só apertar e encerrar. Pode deixar que eu pode. Encerrou? Não sei, não. Acho que não. Olha, eu vou... Sempre você vem nesse xizinho aí, sério. Mas eu acho que não.